Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre calagem ou subcalagem em pomares. No vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre o preparo da cova de plantio de espécies frutíferas, de fruteiras, E aqui agora a gente já implantou um pequeno pomar. Então a gente vai falar um pouco sobre como que a gente vai fazer a calagem agora. Nós vamos subir aqui e olhando, Então, para a implantação do pomar, o pomar é um pomar de citros. Nós já comentamos que os citros não gostam de área muito baixa, de solo muito pesado, muita umidade. Então, vocês podem observar que é uma área ligeiramente inclinada para drenar o excesso de umidade. E aqui vocês podem observar que a gente não preparou o solo. O solo está todo coberto com as plantas espontâneas. Nós preparamos simplesmente o local de fazer as covas de plantio, tá certo? Então todos aqui, vocês podem observar, foram plantados vários citros, Várias espécies, para a gente ter dois exemplares de cada citros, E uma pequena área, um pequeno pomar, tá certo? Solo ligeiramente inclinado, tá certo? Preparo somente no local da cova, tá certo? Todas as covas, com bacia de irrigação, Porque nós estamos entrando no início do período seco, então a gente vai ter que jogar mais ou menos uns 20 litros de água por cova toda semana, mas é o suficiente para manter o crescimento das plantas, tá certo? Então, vocês podem observar. E aqui também a gente tem mais algumas plantas, Então aqui na beirada aqui a gente plantou algumas espécies sem ser citros, que dá uma copa um pouco maior, Ali tem um abacateiro, aqui tem uma planta de abil, tá certo? Ali um mamei e mais em cima novamente um abacateiro. E por trás aqui a gente plantou mais algumas espécies de citros, Tá certo? Então vocês podem observar aqui, ó, vários citros, E aqui vocês podem observar que nessa aqui foi a planta, que a gente mostrou para vocês o preparo da cova. A gente colocou uma cobertura morta, no entorno da bacia, mas não necessariamente precisa dessa cobertura morta, tá certo? Se a gente tomar o cuidado de toda semana jogar um pouco de água, uns 20 litros por cova, é o suficiente, tá certo? E com relação, vocês podem estar achando estranho, da gente começar a formar o pomar no início do período seco. Mas a gente vai ter um tema específico sobre isso, Mas é uma época muito boa, porque é mais fácil o controle de planta espontânea, o controle de formigas, Isso ajuda muito, mas a gente vai falar isso posteriormente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre calagem, tá certo? Então nós temos aqui um calcário, tá certo? E como a gente não arou, não gradeou o solo para fazer a instalação do pomar, tá certo? E não é recomendado geralmente em áreas ligeiramente inclinadas, problema de erosão, então nós vamos fazer uma subcalagem. Todo ano a gente vai aplicar um pouquinho de calcário, mais ou menos 1.000, 1.500 quilos por hectare, de forma superficial a lanço, E a gente vai melhorando o solo aos poucos, tá certo? Na cova de plantio, apesar de alguns técnicos recomendarem, o uso de calcário na cova, eu geralmente não recomendo, recomendo simplesmente a colocação de um pouco de composto e uma fonte de fósforo, Se a gente colocar o calcário, pode ser que esse calcário ele neutraliza um pouco o fósforo, Então fica menos fósforo disponível para a planta, então eu prefiro colocar o fósforo na cova junto com o composto e o calcário eu jogo em área total, tá certo? Nas culturas anuais o calcário é jogado e incorporado ao solo, que é o ideal. Aí a gente aplica 3, 4 toneladas por hectare. Como a gente vai fazer superficial, a gente vai colocar uma quantidade menor para evitar excesso de correção de pH na parte superficial do solo. O pH alto também é prejudicial. Então aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração como a gente vai fazer essa subcalagem. Eu fiz aqui uma pequena medida de calcário. Essa medida de calcário, ela tem 100 gramas de calcário, tá certo? E aqui eu fiz uma medida de 1 metro quadrado. 4 bambus de 1 metro, dando 1 metro quadrado. Então, se eu jogar 100 gramas de calcário por metro quadrado, eu estarei aplicando mais ou menos 1 tonelada, 1.000 quilos de calcário por hectare, tá certo?
Se eu errar um pouquinho na mão, colocar um pouco mais, geralmente a gente faz isso, vai chegar lá 1.000, 1.500, mas não vai chegar mais do que isso. Então, todo ano eu vou fazendo isso, mas a gente tem que tomar um cuidado. Essa área nossa aqui, a gente fez uma análise de solo e ela está com pH entre 5 e 5,5, então o pH não é muito baixo. Então a gente vai, a cada 2 anos, né? A gente fez uma análise antes de instalação do pomar, vai fazer daqui a 2 anos, e se o pH começar a aumentar muito na parte superficial, a gente para de aplicar. Se não, a gente vai aplicando. O calcário, ele não vai descer rapidamente no solo, mas à medida que a gente vai roçando, vai formando aquelas raízes das plantas que foram roçadas, elas vão morrendo, vai formando pequenos canais ali, o calcário também vai descendo. Então, com o tempo, a gente tem uma correção de pH um pouco mais baixo. Isso é com o tempo, tá certo? Então a gente tem que ir monitorando isso no mínimo a cada 2 anos, tá certo? Então, para a gente ter uma noção quanto que a gente vai jogar por área, a gente pega essa dose de 100 gramas de calcário, coloca na palma da mão. Então aqui, ó, uma mão bem cheia, tá certo? É 100 gramas de calcário, tá certo? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai aplicar essas 100 gramas por metro quadrado. Então a gente tem essa noção. Então depois que você fez esse gabarito, você vai fazer o quê? Você vai para a parte inicial aqui do pomar. Nós vamos chegar aqui, ó, e a gente vai fazendo isso, ó. Já que a gente... Então, ó, as 100 gramas é aquela mão, que a gente fez aquela medida, né, aquele gabarito, e a gente vai fazendo isso aqui, ó. E vai até a próxima cova, né? Na cova não precisa, né? A gente tem que ficar contra o vento, senão a gente toma um banho de calcário, né? Então aqui, gente, já deu para vocês terem uma noção da quantidade. Não é uma quantidade muito grande. A gente faz isso em toda a área do pomar, que a gente chama aplicação a lanço em área total, tá certo? E um outro ponto importante do calcário, que ele vai corrigindo o pH, e num pH próximo de 6, 6,5, as plantas aproveitam melhor os nutrientes que é colocado
através das adubações, dos adubos químicos, adubos orgânicos e tudo mais, tá certo? Então, como o adubo está muito caro, né, atualmente, né, já há algum tempo, então a gente tem que tentar aproveitar o melhor possível esses adubos, tá certo? Enquanto que um saco de calcário hoje, eu comprei esse calcário ontem, né, tá R$20, um saco de adubo tá no mínimo aí 200, R$250, tá certo? Então o calcário vai ajudar no uso, né, mais eficiente desses nutrientes, né? Então acho que realmente essa técnica, né, de subcalagem, né, em áreas de pomares, né, que o solo não foi revolvido, né? O pessoal usa muito isso também na cultura do café, então é uma prática que eu acho indispensável e muito boa. Inclusive sob manejo orgânico, sob manejo agroecológico, né, que a calagem é permitida também nessas áreas de manejo orgânico e agroecológico, tá certo? Então essas são as dicas, né, que a gente tem para vocês hoje, né, e a gente espera que vocês adotem, né, essa técnica de subcalagem, que é muito interessante e vai melhorando a qualidade do solo aos poucos. Só tomar o cuidado de não aplicar uma dose excessiva de calcário a nível superficial, porque isso pode complicar. Se o pH elevar demais para 7, 7,5, isso prejudica a absorção dos nutrientes pela planta. Então tem que tomar esse cuidado. Então por isso que é bom fazer a medida, fazer um monitoramento, né, como a gente fez, de 100 gramas, né, colocar num gabarito para vocês terem mais ou menos a noção de quantos vão aplicar por área, né, por área e por metro quadrado, tá certo? Então essas são as dicas de hoje, obrigado e até o próximo vídeo aí.